Fala aí, galera. Uma das aulas mais pedidas aqui no canal é falar sobre débito e crédito, porque tanto alunos iniciais como alunos formados precisam saber dessa técnica da contabilidade. Então, aula de hoje, fatos contábeis, como fazer débito e crédito. Roda a vinheta. Vamos lá, povo. A contabilidade ela é cheia de técnicas, né? E uma dessas técnicas é como se fazer a escrituração de um balanço patrimonial, né? De um patrimônio de uma empresa. Então, ciências contábeis na faculdade a gente utiliza como uma ferramenta principal, objeto principal, para atingir todo aquele conhecimento que a gente adquire numa ciência, a gente aplica ele no patrimônio. Então, o patrimônio é onde tudo que um contador estuda e aplica o seu conhecimento. E esse patrimônio ele é dividido entre ativo, passivo e PL. Em outras palavras, é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Aonde que entra essa questão do bens e direitos e obrigações? Entra na hora que você, como contador, vai defender, administrar aquele patrimônio. Então, de um lado, tem um lado positivo, que são as contas do ativo e que é composto de bens e direitos. Do lado negativo, que é o lado das minhas obrigações. Por que negativo? Porque a gente vai ter que responder por aquele recurso recebido. Então eu posso ter capital próprio, né, que a gente viu lá na nossa playlist número 1, no nosso arquivo dessa playlist aqui, na aula número 1 lá, que a gente fez a constituição de empresas. Nesse vídeo a gente fez a constituição de 6 sócios, né? Ali a gente viu sobre capital social, subscrito, integralizado, a integralizar, e vimos a composição de surgir uma empresa com recursos que vêm dos sócios. Então a gente falou sobre capital próprio. O capital de terceiro é um passivo exigível e seria legal você começar a guardar esse conhecimento, porque passivo exigível é porque você tem uma obrigação com data de vencimento. Isso significa dizer que alguém vai cobrar de você aquele pagamento. Então já tem uma dica aí fundamental. Salários a pagar bens, direitos ou obrigação. Por salários a pagar é uma obrigação que a nossa empresa tem com os funcionários. Se é uma obrigação que a gente tem com funcionários, significa dizer que alguém vai cobrar por aquele pagamento. Então, se salários a pagar tem data de vencimento, ele é um passivo. E que tipo de passivo? Um passivo exigível. Então, ele vai ser classificado como capital de terceiros. Ok? E isso dá para vocês também utilizarem no mesmo raciocínio lucros. Porque o lucro pertence ao dono da empresa. Se o lucro pertence ao dono da empresa, ele é capital próprio. E ele está lá embaixo no patrimônio líquido da empresa. Agora, quando esse lucro ele é transformado em dividendos, aí começa, de acordo com a Lei 6.404, a obrigação de pagar aos donos da empresa. Então, lucros, quando é transferido para dividendos, dividendos é uma obrigação com data de vencimento. Então, dividendos é o lucro que é distribuído para os sócios. Então, ele é um capital de terceiro, porque ele tem uma data de vencimento e ele é um passivo exigível. Alguém, nessa figura, o sócio, vai cobrar o pagamento desse lucro. Mas de todo ele? Não, só aquilo que foi classificado como dividendos. Ok? Então, eu tenho como fonte de recursos todo o capital de terceiro e capital próprio. Por que fonte de recursos? Porque são eles que irão garantir os ativos, os bens e direitos que a nossa empresa precisa ter, que vai alavancar o nosso patrimônio. Lembrando que o contador não vai tirar dinheiro do bolso dele. Ele vai ter que administrar esses gastos. Nesse momento, vai utilizar recursos de capital de terceiro e capital próprio para fazer a aplicação de recursos no ativo. Ok? E aí é que começa uma diferença de debitar e creditar para a natureza devedora e credora. As contas de ativo têm natureza devedora porque são financiadas pelo ativo, pelo passivo e pelo PL. Então é esse capital de terceiro e capital próprio que vai financiar todo o meu ativo. Se eles vão financiar o meu ativo, significa dizer que eles são minhas fontes de recursos.
Então, eles dão créditos para que o ativo surja. Então, significa dizer que as contas de passivo exigível e as contas de patrimônio líquido, capital de terceiro e capital próprio são contas classificadas como natureza credora. E as contas de natureza devedora, como as naturezas credoras, elas são contas que podem ser debitada e creditada. Então, no balanço patrimonial, todas as contas, sendo natureza credora ou devedora, podem ser debitada ou creditada. Então, isso é uma coisa que precisa tirar da sua cabeça. E no balanço, na demonstração de resultado do exercício, que nós temos receita, custos e despesas. Também, toda receita é creditada na sua origem, porque está aumentando. Mas receita, custos e despesas podem ser debitado ou creditado, certo? Você e seus amigos resolveram criar um grupo para estudar ciências contábeis. E aí, então, o objeto de estudo que vocês estão apurando o teu conhecimento é o patrimônio, conforme nós falamos. E esse patrimônio é um conjunto de bens, direitos ou obrigações. E a maneira pela qual a contabilidade apresenta esses bens, direitos e obrigações é no seu principal relatório mais conhecido como o balanço patrimonial. Balanço equilíbrio do patrimônio. E como é que é feito esse equilíbrio? Entre bens, direitos e obrigações. Então, no meio disso tudo, tem a nossa contadora e ela vai receber recursos vindo dos sócios, capital próprio. Quando recorre recursos fora da empresa, então ela vai trabalhar com capital de terceiro. E por que obrigação? Porque ela vai ter que dar a obrigação dos empréstimos que foram pegos, os financiamentos e que ela recorrer a fornecedores. Tudo isso será aplicado no nosso ativo, que é esse conjunto de bens e direitos. Como, por exemplo, aqui a gente pode ter mercadorias que a empresa vai ser vendida, maquinários e veículos. Então, se os bens e direitos recorrem através de capital financiado pelo capital terceiro e capital próprio, então ali a gente tem as nossas fontes de recursos. Por isso que esse grupo tem classificação de natureza credora. Por que credora? Porque dão créditos para a empresa apurar os seus bens e direitos. Eles acabam financiando toda a composição do seu ativo, porque o contador, a contadora, não vai tirar dinheiro do seu bolso, ok? E os ativos possuem natureza devedora porque eles devem à sua fonte de recurso, que são os passivos, né? Agora vamos imaginar aqui. As contas de natureza devedora, a gente tem que ter noção que aí no caso são os ativos, as despesas e custos lá na DRE, ambas podem ser debitadas ou creditadas, certo? Assim também como as contas de natureza credora, passivo exigível, PL e receita lá na DRE, eles também podem ser debitada ou creditada. Viana, então vamos para o exemplo. Se eu compro uma mercadoria à vista, eu tenho uma dúvida. Quando eu compro mercadoria, eu reconheço a conta de estoques e a conta que representa a conta à vista, bancos ou caixa. Ambas são bens e direitos, né? Estão no grupo de bens e direitos, então ambas são ativos. Mas aí é que começa a minha dúvida. Se são contas de ativo, nesse caso as duas, quem eu vou debitar e creditar? Porque as duas têm natureza devedora. De que forma eu preciso pensar? Para debitar ou creditar uma conta, você precisa observar o que ocorre com o saldo dela. Então, a gente precisa saber o tratamento do saldo de uma conta de natureza devedora e de uma conta de natureza credora. As contas de natureza devedora, quando a composição dela, o saldo dela aumenta, você tem mais volume nessa conta, então você está dizendo que ela vai ser debitada. Já quando o saldo da conta diminui, então você tem crédito. Agora está começando a entender. Primeiro eu classifico as contas e depois eu verifico como funciona o saldo dela. E aí, o saldo dela aumentando, se for devedora, eu debito. E se for diminuindo, eu credito. Mas quando é natureza credora, você atende ao contrário. As contas de natureza credora, quando o saldo aumenta, você acredita. Quando o saldo diminui, você debita.
Então é o comportamento do saldo que vai te ajudar a fazer com que você contabilize. Então olha lá, na nossa compra o estoque aumentou, e o estoque é natureza devedora. Se o estoque aumentou, natureza devedora, quando aumenta, a gente debita. A conta do banco, ela diminuiu, e também é uma natureza devedora. Natureza devedora, quando diminui, é crédito. Simples assim. Ah, Viana, mas e se essa compra fosse, a compra dessa mercadoria fosse a prazo? Como é que eu faço isso? Porque eu já sei que a conta de estoque é natureza devedora e está aumentando. A conta a prazo significa que eu comprei com o fornecedor, então eu tenho uma obrigação. Minha obrigação está aumentando, que é a natureza credora. Então vamos lá. Natureza devedora, quando o saldo aumenta, a gente já viu que a gente debita, ok? Então é débito. Quando o saldo diminui, a gente já sabe que a gente vai ter que creditar, certo? O grupo de natureza credora funciona o inverso. As contas de natureza credora, quando aumenta, a gente credita. Já quando as contas de natureza credora diminui, a gente debita. E agora a gente pode guardar nossa colinha, vamos fazer nossos quadrinhos aqui, deixar isso guardado, porque isso aqui a gente vai levar para o resto da vida, certo? Porque é isso que vai compor toda a nossa escrituração. Vamos para o nosso exemplo. Estoque aumentou, natureza devedora, a gente debita. Fornecedor, né? Natureza credora, que aumentou porque é uma obrigação, então a gente credita. Viana, e como é que funciona na DRE? Na DRE é da mesma forma, porque quem dá créditos em toda a composição de resultado da sua empresa é a receita. Então, a receita é o lado positivo. A receita gera resultado para sua empresa. Aí ela dá crédito, então todas as contas de receita têm natureza credora, que vai financiar o quê? Despesas e custos, que são de natureza devedora. Por isso que eu expliquei sobre as naturezas, porque quando você entende uma conta que é de natureza devedora, você começa a entender como é que funciona a ativo, custos e despesas. Quando você fala sobre natureza credora, então você já sabe que passivo, exigível, seja ele de curto ou longo prazo, e o PL e as receitas, são contas que você vai considerar o débito e crédito dela da mesma ordem, porque elas são contas de natureza credora. Então, geralmente alguns alunos me questionam assim na sala de aula. Viana, mas eu aprendi que toda receita é acreditada. É acreditada quando você aumenta. Agora pensa, você gerou uma receita de R$100. Alguém foi lá na hora de digitar, digitou errado, digitou 1.000. Então o sistema está dizendo que você vendeu R$1.000, mas você não vendeu R$1.000, você vendeu 100. Aí o analista contábil vai verificar a nota fiscal com o saldo da conta, vai verificar que a conta está 1.000 e a nota fiscal é 100. E aí o que vai ter que ser feito? Apagar? Apagar igual na sala de aula quando não bate uma demonstração de resultado? Não, pelo amor de Deus, vai ter que fazer um lançamento de estorno. Então você vai ter que debitar aquela receita no valor de 900 para fazer com que aquele saldo reduza. Então a receita, natureza credora, para reduzir você vai ter que debitar, certo? Todas as contas podem ser debitadas e creditadas. Mais um lembrete para a gente começar a ver os fatos contábeis. As contas de natureza, as contas redutoras de cada grupo desse que a gente falou. As contas redutoras, elas têm natureza diferente do grupo que ela pertence, porque ela diminui o resultado, ela diminui aquele grupo. Então, como a gente viu na aula passada, capital social é integralizar, é uma conta retificadora de PL, então significa dizer que ela é uma conta de natureza devedora, para ela poder reduzir o PL. Eu sei que é muita informação, mas eu tenho certeza que vocês estão dando um pause aí e estão anotando todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo. E eu estou tentando ser um pouco mais rápido porque a gente vai ter que fazer lançamentos no próximo vídeo, razonetes e as demonstrações todas que vocês vão ver agora no resumão dos 15 fatos contábeis que a gente vai fazer débito e crédito. Então eu espero que vocês façam esses débitos e créditos para depois na próxima aula a gente já verificar se vocês contabilizaram corretamente, ok? Vamos ver o resuminho aí do que vem por aí.
Então, pessoal, gostou? Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente já começa a fazer toda essa questão de débito e crédito, já vai partir para os razonetes, dicas como é que vai funcionar a elaboração do razonete. Eu confesso para vocês que na construção dos razonetes é onde a gente ganha tempo para fazer todas as outras demonstrações, ok? A gente vai fazer lançamentos mais completos, razonetes, perder um tempo neles, e aí a gente consegue alavancar todas as outras, certo? Fique com Deus.